Estudando com os Espíritos. Jorge Gonçalves de Farias. Apresentação. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus, Mateus 5.3. Kardec em O Livro dos Espíritos, questão 459, postulou: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Estudando com os espíritos nasceu dentro do princípio acima proposto pelo codificador. Quando idealizamos a executar um determinado trabalho, seja ele qual for, somos secundados por espíritos afins na realização deste propósito, segundo as leis da afinidade. Dessa forma, seria muita arrogância de nossa parte tomar para si a autoria exclusiva de tudo que escrevemos, principalmente em relação aos textos destinados ao público da doutrina dos espíritos. O apóstolo Paulo em Hebreu 12:1 reforça essa tese: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Com o autor deste livro, Jorge Gonçalves de Farias, também não aconteceu diferente. Este produziu diversas dissertações durante momentos de inspiração superior, recolhimento e orações feitos na intimidade de seu lar, escrevendo-as, em seguida em cadernos. Quando tivemos o primeiro contato com os manuscritos do Sr. Jorge, percebemos que tais textos não poderiam deixar de ser trazidos ao conhecimento do leitor espírita. Por isso nos incumbimos prazerosamente em digitá-los, revisá-los e publicá-los. Quanto à forma, trata-se de textos produzidos por uma pessoa humilde que não teve oportunidade de fazer estudos acadêmicos. No entanto, é uma pessoa sublime, um espírito elevado que vive entre nós, que carrega enorme bagagem de conhecimentos da doutrina dos espíritos e da vida. Aos 74 anos de idade toma a corajosa decisão de trazer ao lume seus escritos. Encantamo-nos justamente pelo seu estilo humilde e simples de escrever, que por sua vez será bem recebido pelo público simples, que certamente entenderá suas mensagens. Por isso nos limitamos apenas a revisar a ortografia dos textos, evitando fazer inferências em sua sintaxe para não desvirtuar a sua beleza singela. A vida é simples, as coisas de Deus também são simples. O homem é o ser que gosta de complicar as coisas, pois, como ser egoísta, tem o prazer de exercer influência sobre o próximo e dominar a mente das pessoas humildes. No entanto, o reino de Deus é destinado justamente a essas pessoas humildes, que são aqueles que possuem as condições necessárias para entender o propósito divino. Estudando com os Espíritos é um livro destinado aos humildes que adentrarão no reino dos céus. A simplicidade da vida e das coisas do Criador é justamente a essência deste trabalho, que possui enorme profundidade filosófica. O meio editorial espírita já está repleto de obras insossas escritas por vendedores de livros, cujos trabalhos ficam apenas na superfície da doutrina e não trazem edificação ao leitor. Também já estamos saturados dos trabalhos de pseudo-intelectuais que já semearam muitas discussões estéreis na seara do mestre. O meio espírita necessita de trabalho, simplicidade e esclarecimento. Por isso não poderíamos deixar de publicar este trabalho. São Paulo, 07/05/2011. Agradecimentos. Agradeço a Deus, o meu Criador, aos meus amigos da espiritualidade superior pela inspiração que me deram para escrever essas singelas mensagens de esclarecimento a todos nós. Em particular, com todo carinho, ao meu amigo do coração Rodrigo Felix da Cruz, da Casa Amiga do Jardim Camargo Novo, Itaim Paulista, pelo incentivo que ele me deu por ele ter computadorizado com tanta dedicação as páginas deste pequeno livro. Que Deus o proteja juntamente com toda a sua família. Introdução. Caro leitor espírita, o objetivo desta pequena obra é passar para vocês o conjunto destas mensagens, dadas pelos espíritos, que conviveram comigo por algum tempo,
e ainda convivem trazendo-nos alguns ensinamentos acerca da nossa querida doutrina, ou seja, a doutrina dos Espíritos. Sua leitura vai enriquecer ainda mais seus conhecimentos. Com certeza, quem se predispuser a estudar estas mensagens não perderão seu tempo e encontrarão nestas páginas conteúdo que irá ajudá-los a resolver, se não todos, pelo menos alguns dos problemas que os afligem no dia a dia de suas vidas. Depois de sua leitura não irão se arrepender, pois estarão entrando em afinidade com seu escritor, que é a criatura humilde que sempre viveu contando com o amor de Deus em sua vida, com a proteção de Jesus e com a assistência de bons espíritos que sempre foram seus companheiros de jornada aqui na Terra. Uma boa leitura e fiquem com Deus. História de uma vida. São Paulo, 08/11/2004. Vou contar a história da minha vida para vocês, que de certa forma parece com a de Jesus quando ele nasceu na estrebaria em meio aos animais, nossos irmãos menores. Local em que não havia nem mesmo uma pedra onde pudesse reclinar a cabeça. Nasci na garagem de uma residência de uma pessoa humilde em São Paulo, no bairro do Itaim Paulista. Para as pessoas me visitarem precisava atravessar todo o terreno da casa porque a casa ficava bem no fundo do quintal. Recebi muitas visitas de crianças, adolescentes, jovens e pessoas idosas. Não sei quantas pessoas já vieram me ver até hoje. Poucas destas que estão aqui me viram nascer, porém continuam comigo, alegrando o meu viver, porque minha alegria se completa quando me confraternizo com vocês, que considero como minha verdadeira família. Meus pais me registraram 1 ano e 6 meses após o meu nascimento. Já completei 13 anos, contando da época de meu nascimento, que se deu no século passado, ou seja, no ano de 1991, no dia 14 de abril deste mesmo ano, ou seja, 4 dias antes de completar o aniversário do Livro dos Espíritos. Já não sou mais criança, agora sou um adolescente e continuo a receber visitas porque isso é a razão da minha existência. E para eu continuar vivendo, preciso desta confraternização e peço a todos que continuem me visitando, tragam seus parentes e amigos para crescermos juntos, tornando-nos uma grande família no amor de Deus e na proteção de Jesus. Meus pais contam que a minha gestação causou-lhes muita ansiedade e aflições, porém hoje eles se alegram com minha presença porque sou a razão deles continuarem trabalhando em favor dos mais necessitados e apesar de todo o trabalho e aborrecimentos que lhe dou, sou um adolescente de boa índole. Agora vou lhes contar uma coisa que me deixa bastante aborrecido porque meus pais ficam muito preocupados, é que ainda não temos residência própria, e até hoje vivemos numa casa emprestada por uma família bondosa, destas que recolhem crianças recém-nascidas. Ah, quase ia me esquecendo de lhes dizer meu nome. Meus pais dizem que me deram este nome para eu nunca morrer e sim viver eternamente. Chamo-me Centro Espírita Vida Eterna. A Prece. São Paulo, 24/04/2010. Boa noite, irmãos em Jesus. Que Ele nos abençoe e nos fortaleça para que possamos compreender e ser compreendidos ao passar para vocês nossa forma de entender os resultados que a prece nos traz e assim possamos ser agradecidos. Vamos hoje falar de uma maneira mais extensa sobre a prece, como forma de nos comunicarmos com Deus e com nossos irmãos da espiritualidade superior através da fé que possuímos, mantendo-nos assim em sintonia com eles e ao mesmo tempo receber seus eflúvios agradáveis para que possamos viver bem aqui na Terra. A prece é o alimento da alma. Por isso devemos recorrer a ela constantemente, a começar pela manhã ao despertar e à noite quando vamos repousar. Nestas condições, estaremos em constante sintonia com Deus, nosso Pai maior. A criatura que tem o hábito de orar está sempre protegida das trevas que envolvem nosso mundo ainda inferior, vivendo assim com sensações agradáveis que emanam do mundo superior. As preces que saem do coração nos causam sensações agradáveis como resposta ao amor com que as fazemos, ao contrário daquelas que partem apenas dos lábios, sem emoção nenhuma.
Ao fazer nossos pedidos, devemos estar com a consciência tranquila, o pensamento bom e o coração cheio de amor, dizendo a nós mesmos: nada tenho contra meu próximo. Nestas condições Deus e os irmãos superiores encontrarão os meios necessários para nos ajudar. Mesmo assim não podemos nos revoltar se não formos atendidos, porque antes de tudo devemos entender que Deus sabe melhor do que nós das nossas necessidades e nos dará somente aquilo que realmente precisamos, e se for benéfico para nós, porque ainda não sabemos pedir devido aos nossos desequilíbrios. Podemos orar para pedir, para louvar e para agradecer a Deus e aos mensageiros da luz tudo o que eles já nos concederam e ainda nos concedem em todos os momentos de nossa vida. A prece ainda é um ato de submissão a Deus. Por isso, devemos pedir com humildade, com simplicidade e pureza de coração e não com arrogância como fazemos na maioria das vezes. Procuremos, pois, limpar nossos pensamentos e nosso coração, perdoando as ofensas de nossos irmãos para que nossos pedidos atinjam os objetivos que desejamos. A prece é ainda o meio de confraternizarmos uns com os outros, encarnados e desencarnados. Pois quem vive em confraternização não morre de solidão. Graças a Deus. Que Ele nos ilumine cada vez mais e Jesus nos abençoe hoje e sempre. Deus ajuda, porém. São Paulo, 12/09/2004. Este hábito milenar de todos nós nos leva a ter uma fé cega e simplória acerca de Deus, entendendo que Ele fez tudo por nós sem nenhuma medida, até mesmo ajudando-nos em nossas más ações, dizendo assim: Deus me protege. É verdade que Ele nunca abandona seus filhos, porém Ele não passa a mão na cabeça de quem erra. Certo? Ele corrige os filhos com amor, como os pais biológicos devem corrigir suas crias. Esta corrigenda muitas vezes deve ser nas casas de correção. É para isso que elas existem na Terra. Porém, os filhos que já conquistaram uma boa índole e agem bem na vida são protegidos por Deus de várias maneiras. É assim que se diz: a quem tem mais lhe será dado e quem não tem, lhe será tirado porque não souberam fazer bom proveito daquilo que receberam. Como a boa semente, caída em boa terra e multiplicaram 100%. Agora, os que andam errado na vida, com certeza Deus não os castiga porque Ele é todo amor, toda bondade, justiça e sabedoria. Se Ele nos castigasse, cairia em descrédito. Esse castigo Ele deixa para nós mesmos fazer por nós ao cometermos nossas más ações, através de nossa consciência pesada, porque da mesma forma que sentimos-nos bem quando fazemos boas coisas e sentimos-nos mal ao cometermos um mal. Vivemos no céu pelas boas ações ou vivemos no inferno pelo mal que cometemos. Assim se diz que Deus nos criou com a livre-arbítrio, mas nos deixa a responsabilidade dos nossos atos, sem privilégio nem dependência, a fim de que possamos subir a escada evolutiva do progresso espiritual pelo nosso próprio esforço. Dessa forma podemos sentir que somos deuses, como disse Jesus, construtores de nossos próprios destinos, responsáveis por nós mesmos. Esse destino poderá ser bom ou mau dependendo da nossa administração. Dessa forma Ele nos deixa a responsabilidade e mérito das nossas atitudes e dessa forma Ele não tem mais nada a ver com nós desde que Ele já nos criou com todas as condições para que pudéssemos desenvolver nossas potencialidades espirituais. E assim entenderemos que Deus ajuda a quem se ajuda e não aqueles que vivem a vida inteira a pedir a sua ajuda. Graças a Deus. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Reverencias. São Paulo, 23/07/2004. Reverencias a Deus, para que nas igrejas, nos templos, nos centros espíritas, em nossas casas, aonde quer que estejamos vivendo reverenciando a Deus como se Ele precisasse de nossas reverencias. Com certeza isso é um ato de humildade para com o nosso Criador. Será o bastante para nós reverenciá-lo constantemente para que Ele atenda nossos pedidos, muitas vezes atendendo nossas ambições desmedidas.
Pela ignorância que ainda nos domina, nos satisfazemos com isso, sem entender que Deus deseja de nós as boas ações, como amar ao próximo como a nós mesmos, assim como a renovação interior. A não ser assim, de nada valerá viver a vida inteira gritando seu nome e chorando pelos cantos como crianças pirracentas pedindo doce aos seus pais. Deus não mima ninguém como fazemos com nossos filhos, por não sabermos educá-los, assim como não a recebemos de nossos pais, e por isso existe criaturas sofrendo de várias formas e por longo tempo aqui na Terra, pelas más ações que cometemos pela vida fora, até que nos esclareçamos acerca do bem viver. É como o aluno que não estuda e quer passar de ano na escola. De ano ele passa, porém de grau evolutivo ele precisará refazer as lições. E não adianta chorar porque estas lágrimas não comovem a Deus em sua justiça e sabedoria. Portanto, para nosso próprio bem, é bom que procuremos agir direito, pelo tempo perdido. E dessa forma não adiantará nossas reverências a Deus que conhece o fundo dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, pois foi Ele que nos criou e vela por nós de todas as maneiras, concedendo a nós tudo o que precisamos em nossa vida. Porém do jeito que Ele acha que precisamos, e não do jeito que queremos. Que Deus nos ilumine cada vez mais e Jesus nos abençoe agora e sempre. Perdão das ofensas. São Paulo, 27/09 de 2004. Por que devemos perdoar os inimigos? Quando Jesus nos ensina a perdoar nossos adversários 70 vezes 7 é porque o perdão é a única forma de conservarmos o equilíbrio de espírito e a saúde do corpo físico, mantendo nossa paz interior. O perdão é a forma de nos defendermos de nossos adversários amando a nós mesmos, porque estaremos perdoando a nós mesmos das faltas que cometemos com eles no passado. E qual a moral que teremos para pedir a Deus o perdão das nossas faltas se não perdoarmos nossos devedores? Não somos todos irmãos, filhos do mesmo Criador que é Deus. Sem o perdão, as enfermidades do corpo não terão solução porque elas procedem do espírito. Porém, é necessário que este perdão venha do fundo do coração, por ser o órgão dos sentimentos. É lá que residem os sentimentos mais puros que só Deus conhece, mesmo porque o perdão aparente, ou seja, dos lábios apenas, só serve para revelar nossa hipocrisia. É necessário que o perdão arranque do coração toda a mágoa, todo o desejo de vingança, todo o rancor que carregamos dos nossos devedores. É por isso que muitas enfermidades não atingem a plenitude da cura. É preciso que o mundo tenha paz, porém, ela deve começar dentro de cada um de nós, que somos as pequenas moradas de Deus nosso Criador. Jesus nos advertiu que somos deuses e que na casa do Pai há muitas moradas. Assim sendo, cada um de nós somos moradas de Deus, porque somos seus filhos criados à sua imagem e semelhança. Se somos partes do nosso Criador e Ele é a todo paz e harmonia, a lógica nos diz que esta paz existe em nós também e que devemos trabalhar para eliminar as guerras que também estão em nós. E como conservar esta paz e esta harmonia mantendo também a nossa saúde perfeita a não ser através do perdão aos nossos adversários. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Ser bom sem ser capacho. São Paulo, 01/10 de 2004. É nosso dever ser bom para nosso próximo. Porém, devemos ser prudentes e previdentes para que o próximo não faça de nós seu capacho, porque a maioria das criaturas não fica satisfeita com nossa bondade para com elas, ou seja, elas querem alguém que satisfaça seus desejos frustrados e senhores mandões insatisfeitos. Talvez por desconhecerem a verdadeira humildade, elas agem assim. E isso é faltar com o respeito e o amor ao irmão do caminho. Por isso, temos que nos mantermos vigilantes ao prestarmos algum favor, a fim de que eles não venham a se aproveitar da situação, e por isso tenhamos que desfazer a amizade para que esta situação não venha nos causar aborrecimentos mais tarde.
Não podemos esquecer que existem pessoas as quais desejam que façamos 100 favores para elas e se fizermos apenas 99, elas não ficarão satisfeitas e nos crucificarão por aquilo que deixamos de fazer. Com esta qualidade de ser bom, estas pessoas pensam que somos obrigados a satisfazer todos seus desejos sem compreenderem nossa condição psicológica do momento, e que estamos sempre em condições de satisfazer seus autoritarismos a qualquer custo. E assim vivem nos controlando do jeito que elas querem, como se fôssemos seus criados aos quais basta estalar os dedos para que nós atendamos seus desejos doentios. É claro que devemos ser bons, mas ser bobos a este ponto não, porque os bobos não agradam a Deus. Que Deus nos ilumine e Jesus nos abençoe hoje e sempre. Não se corromper. São Paulo, 23/10/2004. Será que conseguiremos? Porque para Deus a vida só tem valor assim. Façamos esta pergunta à nossa consciência e vejamos se podemos dizer a nós mesmos: eu andei na lama e não me sujei. Porque é exatamente isso que acontece conosco aqui na Terra, neste mundo de corrupção. É exatamente onde precisamos estar para sermos testados em nossa integridade certa. Se conseguirmos viver sem nos corromper, poderemos dizer que somos os eleitos do Pai, porque passamos no teste a que fomos submetidos e poderemos viver com a consciência tranquila do dever cumprido. E com certeza tudo estará a nosso favor e seremos felizes aqui. É muito difícil, mas não é impossível. É dessa forma que muitas pessoas conseguem sua saúde espiritual. São aqueles que não transgrediram a lei natural de Deus que está em suas consciências. A Bíblia nos diz a grosso modo que o homem que confia no outro é um condenado. Por isso, nosso melhor juiz é nossa consciência, porque ela não falha, é onde está escrita a lei de Deus. Nela podemos confiar porque ela não absolve os que andam errado. Ela é o nosso guia seguro que o Pai nos deixou para guiar os nossos passos aqui no mundo. Assim Ele não precisa nos perdoar, nem nos condenar pelas nossas faltas, deixando a nós mesmos isso fazer. E como sairemos daqui se não vivermos corretamente? Que tipo de vida encontraremos depois desta? Nós acreditamos numa vida depois desta, ou seja, a vida eterna do Espírito. Aqueles que não acreditam têm medo da morte porque vivem erradamente em corrupção e com a consciência intranquila. Não podem esperar uma vida melhor depois desta, certo? Vemos por aí que o Pai nos criou com liberdade de ação, porém com a responsabilidade sobre nossos atos. Mergulhando em nosso interior sentiremos que não somos tão corretos como deveríamos ser, e são estas falhas que teremos como provas ou expiação às quais estaremos corrigindo o que falta, para aí então sermos felizes lá na frente. É como a criança que passa de grau depois dos testes escolares. No entanto, muitos repetem por não conseguirem se preparar. O mesmo ocorre com a reencarnação. O Pai não coloca peso demais em ombros frágeis e Jesus nos diz, a cada um segundo as suas obras. Que Deus nos ilumine cada vez mais e Jesus nos abençoe hoje e sempre. Resgate coletivo. São Paulo, 20/08/2004. É necessário arrancar do jardim as ervas daninhas para parecer a beleza e o perfume das flores existentes ali. Dessa forma o Criador cuida do planeta Terra, ou seja, deste imenso jardim. Se ele tirar as ervas daninhas uma por uma, levará muito tempo, e como os tempos são chegados em que a Terra deverá apresentar-se formosa e bela perante os outros planetas, o Criador arranca de uma só vez várias ervas que estão danificando as boas qualidades da plantação. É assim que se dá com estes grandes cataclismos que resultam em mortes coletivas em nosso meio. Dessa forma entenderemos que os espíritos que não cuidam da sua melhora através do trabalho honesto para sua renovação para o bem, serão levados daqui para outros mundos em formação, de acordo com seu grau evolutivo. Da mesma forma aconteceu com os capelinos que foram trazidos para o planeta Terra ainda muito atrasados em sua evolução,
no tempo que nosso mundo começava sua evolução. Naquele tempo o Criador podia retirar as ervas daninhas de capela uma por uma, porque a população era menor e havia muito tempo para a frente. Hoje não se pode proceder da mesma forma devido ao grande número de espíritos encarnados na Terra vindos de outros planetas que evoluíram e também aqueles que já existiam aqui por vários anos de evolução constantes procurando se aperfeiçoarem. Assim entenderemos o porquê destas mortes coletivas em nosso mundo terreno, as quais chamamos de resgate coletivo. Preconceito individual. São Paulo, 07 de 11 de 2004. O que nos leva a ter preconceito de nós mesmos? Será a vergonha de nossos defeitos? Será a ignorância nossa? É medo de que nos descubram ou é orgulho que ainda é muito forte em nós? Por isso sofremos muito mais do que deveríamos, porque vivemos escondidos atrás da máscara da perfeição, na ilusão de que todo mundo é perfeito e somente nós somos imperfeitos na Terra. Por que não nos libertamos da escravidão do preconceito para vivermos bem com a liberdade, que muitas vezes nos faz libertinos e não livres? Por que não sabemos administrar o maior bem que o Pai nos dá, que é a liberdade para viver, a mesma que Ele dá aos animais, nossos irmãos menores? Vemos que somos nós mesmos a causa da nossa frustração na vida porque vivemos preocupados com o que os outros vão pensar de nós. Já é sabido por nós que quem aponta defeitos dos outros é mais imperfeito que estes. Então por que vivemos aprisionados em nós mesmos? Por que se envergonhar da criação de Deus? Com certeza, se Ele nos criou assim, deve ter uma causa que desconhecemos e só a Ele devemos prestar contas de nossas ações, mantendo nossa consciência tranquila pelas nossas boas atitudes, deixando que Ele acerte as contas com aqueles que vivem criticando os outros. Com certeza estes devem muito mais que aqueles que vivem autenticamente na vida, sem tomar conta da vida do próximo. Assim, entendemos que os autênticos são os mais felizes porque não vivem escondidos atrás da máscara da perfeição que ainda não existe na Terra, e por se julgarem perfeitos sofrem mais do que deveriam sofrer neste mundo de provas e expiações que é nosso planeta. Que Deus nos ilumine e Jesus nos abençoe agora e sempre. O requinte do amor. São Paulo, 15 de 11 de 2004. É muito mais fácil sentir do que falar do amor. Como Jesus sentiu pela humanidade e na aproximação da mulher que sofria de hemorragia há muito tempo. Não é fácil falar daquilo que ainda não temos em nós. E se não o temos em nós, como poderemos dar aos outros? Se o amor é o requinte do sentimento, ainda não podemos senti-lo com todo o esplendor em nós, certo? Porém, se já conseguimos andar com os pés em vez de nos arrastar como a serpente pelo solo, é porque já saímos da condição do instinto para amar nossos irmãos mais retardatários. Se não odiamos é porque já amamos e aos poucos vamos aperfeiçoando este sentimento, como fazem as borboletas pela leveza e desprendimento dos nossos sentimentos menos elevados. Somente os grandes espíritos, ou seja, aqueles mais elevados como Jesus, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Gandhi, Buda, Chico Xavier e outros do mesmo nível, que são capazes de amar com tamanho desprendimento, ou seja, com o requinte do amor seus irmãos em sofrimento. Não é por ser difícil que não devemos tentar, pelo contrário, é aí que devemos nos esforçar para amar ao nosso próximo, porque é pelo esforço que seremos reconhecidos por Deus nosso Pai. O amor é como o perfume da flor. Podemos senti-lo em quem o possui e podemos analisá-lo em nós se já o possuímos ou não. Quem ama vibra suavemente e sua suavidade atinge quem se aproxima dele. Os gestos de quem ama são mais sutis porque seus sentimentos não exprimem violência nem rancor, mas suavidade. O rancor não encontra guarida em seus corações. Em vez de vibrações pesadas, neles encontramos sentimentos elevados amenizando quem se aproxima deles. Ao contrário de quem odeia, porque o mal-estar irradia com toda a intensidade a todos que se aproximam desta criatura, e suas vibrações causam grande mal-estar.
Ao desenvolver o amor em nós, desenvolveremos também a sensibilidade e nossa percepção vai se tornando mais extensa ao ponto de sentirmos as vibrações pesadas se aproximarem de nós, de forma que podemos nos precaver, ou seja, nos defender com a prece, e nossos bons sentimentos juntamente com os bons pensamentos em defesa daquele mal-estar que nos atinge. Mesmo porque pode ser um irmão necessitado precisando dos nossos préstimos. É assim que não perdemos a oportunidade de auxiliar um irmão invisível que se aproxima de nós. É como nos disse Jesus que fora da caridade, ou seja, fora do amor não há salvação porque o amor é a caridade em ação. Que Deus nos ilumine cada vez mais e Jesus nos ilumine hoje e sempre. Perfeição moral. São Paulo, 30/10/2004. A chave do crescimento moral está no autoconhecimento. O que devemos fazer para estar bem, neste mundo tão conturbado em que vivemos? Disse-nos Jesus: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Um sábio da antiguidade nos advertiu: conhece-te a ti mesmo. Assim entendemos que o reino de Deus está dentro de nós mesmos. Porém, para que este reino resplandeça em nós com todo o seu esplendor, devemos proceder na seguinte forma: fazer todo o bem possível ao nosso próximo estando ao nosso alcance e de forma totalmente desinteressada. Visto que tudo o que fazemos aos outros é a nós mesmos que o fazemos, a fim de eliminar o egoísmo em nós, porque ele é a causa de todo o mal. Assim sendo, devemos trocar o egoísmo pela caridade, o orgulho pela humildade, a vaidade pela simplicidade, a inveja pelo trabalho honesto, o ciúme pelo desapego, o desejo de posse pelo desprendimento, a prepotência pela paciência, a irritabilidade pela doçura, a maledicência pela exposição do bem que há no próximo, o desejo de vingança e o ódio pelo amor em nossos corações, a mágoa e o ressentimento pelo perdão, deixando de ser autoritários para ser amáveis e dóceis com nossos irmãos do caminho. Devemos trocar todos os sentimentos inferiores por sentimentos bons ou superiores. Enfim, devemos viver de certa forma esquecidos de nós em favor do nosso próximo. E assim procurando ser cada vez melhores, na escala evolutiva de nossa ascensão espiritual. Portanto, a humildade, a simplicidade, a pureza de coração, a caridade, os bons pensamentos, os sentimentos elevados, bem como a consciência tranquila do dever cumprido deverão ser nosso guia aqui na Terra. Porque a nossa felicidade como nosso bem-estar dependem da nossa perfeição moral. E como nos disse Jesus, buscai e acharás, batei e abrir-se-vos-á. Devemos ser persistentes na busca da nossa tão sonhada felicidade que consiste no nosso bom procedimento, ou seja, nas nossas virtudes. Que Deus nos ilumine cada vez mais e Jesus nos abençoe hoje e sempre. Um alerta aos jovens. São Paulo, 22/11/2004. Foi com muita luta que consegui eliminar o lixo que eu mesmo introduzi em mim. Por isso hoje me sinto mais feliz na vida. Como se diz, andei na lama, me sujei, e me limpei às duras penas. Este lixo são os vícios, os maus hábitos, os maus pensamentos, as más ações, as más tendências e as más inclinações. Parece que meu Criador quis me testar com o mal para ver como eu me sairia dele. A luta foi grande, bastante trabalho no bem, muita oração, vigilância constante, persistência nas boas obras. Fui até obrigado a me afastar de amigos não muito bons. Já ouvimos dizer, antes só que mal acompanhado, antes que o mal cresça vamos cortar a cabeça. Uma ovelha ruim põe um rebanho a se perder. A tentação ainda é grande, de quando em quando surge um convite, mas a experiência me diz, não caia nessa para não se machucar de novo. E digo, ainda não sou aquela fortaleza, preciso me vigiar constantemente, ainda não posso dizer este pau não quebra nunca, pois convivendo no meio da lama como é nosso mundo terra, estamos sujeitos às más influências do meio. Como escudo conto com a fé,
A experiência e o pouco de conhecimento que a doutrina dos Espíritos me deu, coisa que vocês, meus jovens, estão adquirindo agora na escola do mundo, e na doutrina como eu. A tentação vai persegui-los, porém estarão protegidos pelas luzes da doutrina. Não somente vocês, mas a todos quantos se juntarem a vocês, formando uma corrente com eles fortalecidos no bem, e assim possamos ter uma juventude sadia com base no conhecimento e no bom saber. Ah! Se soubéssemos na juventude o que os cabelos brancos guardam como arquivo do passado longínquo, iríamos desde já nos esforçar para retirar todo o lixo que trazemos em nós desde o nosso nascimento, que tanto interrompe nosso crescimento moral e nos faz tão infelizes desde a nossa infância. Muitas de nossas enfermidades foram criadas por nós mesmos através do lixo que introduzimos em nós desde a nossa juventude, pois além do lixo que trazemos ao nascermos, vivemos e introduzimos ainda mais no decorrer da nossa existência presente, assim dificultamos ainda mais sua remoção devido à profundidade de suas raízes. Portanto, aprendamos desde já pela oportunidade que estamos recebendo de Deus para eliminar estas coisas ruins de nós, para não chorar amanhã arrependidos pelo tempo perdido e assim não acusar a Deus como fazemos nas horas infelizes da vida. E que não seja preciso ser levado a um hospital ou a uma casa de correção ou mesmo ao cemitério numa morte prematura pelas bestialidades que praticamos com nós. Pensemos nisso e procuremos nos valorizar como a criação mais perfeita de Deus. Entendamos que não temos o direito de destruir nosso corpo com tantas cretinices que cometemos pela vida fora. Saibamos que o corpo não é nosso. O Criador apenas nos emprestou como instrumento de trabalho para crescermos através do trabalho honesto e bom proceder. E da mesma forma que Ele nos emprestou um corpo saudável, temos que devolvê-lo saudável também, pois todo o dano que fizemos a ele teremos que consertar. Assim, podemos sentir a responsabilidade que carregamos em nós. Vemos por aí que somos os únicos que podemos nos valorizar ou nos diminuir através das nossas ações, porque Deus já fez a parte dele nos criando com o corpo perfeito, inteligentes e sábios a fim de podermos nos defender da maldade e sermos mais felizes na vida. Tudo depende de nós. A arte e espiritualidade. São Paulo, 15 de 11 de 2004. Na natureza nada se perde, tudo se transforma. Assim acontece com nossos artistas que precisam ceder o lugar no palco para aqueles que chegam com renovadas propostas para divertir o público cada vez mais exigente. E por isso eles não perdem os seus talentos, que apenas ficam adormecidos para sobressair mais na frente para que outros se sobressaiam atendendo às necessidades da atualidade, certo? Com nossos médiuns espíritas acontece a mesma coisa. Quando seus corpos físicos, ou suas condições físicas não correspondem mais às necessidades dos espíritos que os habitam, eles são obrigados a cederem o lugar a outros, que chegam preenchendo o espaço vazio, a fim de que a doutrina não se prejudique e continue atendendo às necessidades dos mais carentes do caminho. Porém, como nada é perfeito aqui, com nossos médiuns não é diferente e muitos deles de certa forma não querem se apagar, ou seja, não querem ceder o lugar àqueles que chegam trazendo novos conhecimentos, ou novas formas de auxiliar os mais retardatários. Muitos deles chegam a pensar que não existem outros que possam substituí-los, ou seja, não sabem mais do que eles, para esclarecer os outros e consideram-se insubstituíveis. Julgam-se os donos do centro espírita. Ainda não se deram conta de que o Criador pode rebaixá-los até o último lugar se julgar necessário. É sabido que doutrina veio combater o egoísmo, o orgulho e apego, ou seja, esclarecer a humanidade acerca do mal que o egoísmo nos causa. Agora eu me pergunto, esses médiuns não estão desenvolvendo ainda mais seu egoísmo, seu orgulho e seu apego às coisas materiais em vez da caridade e do desprendimento a essas coisas? Muitas vezes são os dirigentes de casas espíritas que ainda não compreendem essas verdades.
É por isso que o plano espiritual se vê obrigado a manter hospitais para estes médiuns desequilibrados quando estes desencarnam. E assim podemos entender por que Deus criou as leis naturais e nada se perde no seu reino, mas tudo se transforma, para melhor, e a morte não é o fim, mas o começo de uma nova etapa na evolução das criaturas. Esta é a forma do Criador renovar sua criação para melhor, incluindo estes médiuns ainda ignorantes no seu entendimento, a fim de que sua obra não sofra interrupção e continue progredindo na eternidade. Que Deus nos ilumine cada vez mais e Jesus nos abençoe agora e sempre. Natal do Menino Jesus. São Paulo, 24 de 11 de 2004. Natal, Natal, nasceu Jesus iluminando a terra com sua luz. Época em que a humanidade se prepara para festejar o nascimento do nosso Mestre Jesus, que no entender de muitas criaturas, ele é o nosso Salvador do mundo. Para os acomodados, dependentes, cegos em sua fé sem raciocínio se satisfazem com esta forma de pensar. Porém, para aqueles que raciocinam a sua fé têm uma reflexão mais profunda porque entendem que ele é o próprio seu Salvador se seguir à risca os ensinamentos do Mestre Jesus. Seria estafante para nós ficar esperando que o Mestre venha nos salvar sem nada fazermos em nosso favor sobrecarregando o nosso Jesus. Ele que já fez tudo por nós, até morreu por tanto nos amar. Sejamos sensatos e façamos a nossa parte seguindo tudo que ele já nos ensinou, facilitando para ele o trabalho que veio realizar na Terra, de restaurar a humanidade perdida do labirinto da corrupção. Agindo assim, com certeza ele ficará muito mais satisfeito conosco em vez de ficarmos apenas glorificando e exaltando seu nome como nosso Salvador. Procuremos entender que o Natal está sempre presente em cada um de nós que praticamos uma boa ação aos nossos irmãos mais necessitados do caminho. Como ele mesmo nos disse, quando fizeres a um desses pequeninos é a mim que estarão fazendo. Porém, esta época não deixa de ser aproveitosa porque a humanidade fica mais sensível neste clima de confraternização onde se abraçam com mais ternura e afeto, e todos se sentem mais perto uns dos outros. E Jesus com certeza aproveita esta data para unir os corações enternecidos de amor fraternal. E assim, possamos entender que todo dia é Natal em nossa vida, desde que adormecemos e despertemos com Jesus no entendimento cada vez maior dos seus ensinamentos. Que possamos conviver com Jesus não somente na época natalina, mas todos os dias de nossas vidas para que sejamos felizes aqui na terra e na eternidade. Que Deus nos ilumine cada vez mais e Jesus nos abençoe agora e sempre. Orgulho e humildade. São Paulo, 15 de 10 de 2004. Duas forças que se digladiam como para provar qual das duas é a mais forte, ou seja, a maior. Nesta luta a humanidade se retrai pela sua timidez e o orgulho sobressai pela sua audácia. A humildade possui como escudo a fé, a simplicidade, a pureza de coração, o perdão, o otimismo, a paciência e a perseverança. O orgulho possui a vaidade, a inveja, o ciúme, a mágoa, o ressentimento, o pessimismo, a arrogância e a prepotência. A humildade conta com as luzes das virtudes em seu favor, enquanto o orgulho conta com as trevas da ignorância fortalecendo suas bases. É assim que o orgulho sempre vence nas lutas, porém são vitórias sem valor de herói verdadeiro porque estão enfraquecidas nas luzes do conhecimento salutar que consiste no bem maior. A doutrina espírita, sendo o consolador prometido pelo Cristo, conhecendo a causa da rivalidade destas forças procura apaziguá-las, como que jogando água na fogueira, procurando fortalecer a humildade através do estudo mais profundo e do raciocínio mais claro. Porém, o Espiritismo não pode fazer tudo ainda, porque encontra em seus caminhos opositores fortes que não têm o interesse em combater o orgulho, porque de certa forma eles tiram proveito da situação. É assim que desde a época de Jesus o orgulho sobressai como o mais poderoso.
como Pilatos lavando suas mãos pelo sangue do justo deixando que o crucificassem. E Jesus, o Rei dos Reis, nesta hora ainda nos passa o maior ensinamento dizendo, meu reino não é desse mundo. Mesmo assim, Cesar e seu povo cego pelo orgulho não entenderam esta verdade do Mestre e preferiu sua morte. Amedrontados pelas luzes da humildade, sentindo-se derrotados, entregou aos seus algozes para que eles não o crucificassem no lugar de Jesus. E como último ensinamento, Jesus pregado na cruz nos disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Que grande ensinamento, não é? No entanto, ele só atinge aqueles que realmente possuem a humildade, a simplicidade e a pureza de coração, porque estes já conseguem perdoar quem os ofende. Estes possuem como base a fortaleza da fé raciocinada. Que Deus nos ilumine cada vez mais e Jesus nos abençoe hoje e sempre. Ingratidão. São Paulo, 27/11/2004. Não cai uma folha de uma árvore se não for a vontade de Deus, ou seja, pela lei de causa e efeito que Ele criou. Dessa forma, tudo tem uma razão de ser. Por isso, não devemos nos sentir magoados ou ressentidos quando fazemos algum bem para alguém e recebemos a ingratidão como pagamento. Em nossa forma pequena de entender é a ingratidão quando alguém nos paga com o mal, o bem que lhe fazemos. Será que não é dívida do passado? Porém, será também assim a forma de Deus pensar a respeito disso? Porque Ele sabe exatamente nosso merecimento. O ressentimento nos leva a enterrar o talento da benevolência que devemos ter para com o nosso próximo. É assim que, de certa forma, revertemos a caridade em prejuízo de nós próprios, retardando nossa evolução espiritual. É por isso que devemos estudar como se fazer a caridade. Deus criou também a lei do esquecimento a fim de confundir os orgulhos na prática da caridade, para ver se eles estão firmes no caminho do bem. Imaginemos se lembrássemos que estamos fazendo bem para alguém que nos tirou a vida em outra encarnação, por exemplo, ou coisa parecida. Qual seria a nossa reação em relação a este alguém? O mínimo que poderíamos fazer seria afastar a criatura para o bem longe de nós. E assim interromperíamos o trabalho de nossa renovação. E se for nós mesmos a correr atrás do infortúnio ou do trabalho, como sempre fazemos em nossos desequilíbrios, que em muitas situações jogamos pérolas aos porcos, por não sabermos ao certo como praticar a caridade. Não seria o caso de agradecermos a Deus por nos enviar a oportunidade de resgatar os delitos do passado, ou mesmo do presente, aliviando nossa consciência? É dessa forma que Deus faz dos nossos algozes os nossos benfeitores pela oportunidade de resgatar nossos delitos e fazer de um inimigo um amigo. Podemos ver por aí que a revolta só prejudica, nos tornando amargos e enfermos, e estas enfermidades não serão curadas pelos médicos da terra porque são enfermidades do espírito. Podemos analisar que tudo está certo na lei de Deus. Nós é que não a entendemos porque o que impera em nós ainda são o egoísmo e o orgulho, nos tornando cegos das coisas divinas. É assim que a humildade se apaga em nós, deixando o campo livre aos orgulhosos, enfraquecendo cada vez mais o espírito. Lembremos de Jesus, que nada devia e foi pregado na cruz, enquanto nós temos muitos delitos a saldar com nossos irmãos do caminho. Foi Ele quem disse, tudo o que faço, vós podeis fazer, e ainda mais, e a quem muito foi dado, muito lhes será pedido. Procuremos entender nossa condição na terra e quando encontrarmos aqueles a quem muito devemos, passemos a nos armar de paciência, persistência e resignação para saldar nossas dívidas com alegria e amor no coração, a fim de merecermos uma vida melhor depois desta, e não julgar que fomos vítimas de ingratidão. Que Deus nos ilumine e Jesus nos abençoe hoje e sempre. Doutrina dos Homens. São Paulo, 25/12/2004.
Alguém conhecedor da minha fé no Espiritismo me disse que não devemos acreditar na doutrina que vem dos homens. Como entender esta controvérsia se estamos na Terra e tudo vem dos homens e o Pai só pode ajudar os homens através dos próprios homens? Entendemos que alguns dos homens reencarnados na Terra recebem a inspiração do nosso Criador que chamamos Deus a fim de instruir os irmãos mais retardatários nas coisas espirituais, para que eles também recebam as luzes do alto. Como nos disse Jesus, nenhum dos que meu Pai me confiou se perderá. O próprio Jesus, o maior Espírito depois de Deus, ou seja, o Filho precisou encarnar num corpo de carne se fazendo homem para trazer os ensinamentos de Deus para a humanidade encarnada aqui como homens, pois que de outra forma não seria possível, porque a Terra ainda é um mundo, ou seja, um planeta atrasado que assim sendo não é possível nele a permanência de um espírito totalmente desmaterializado nela. Sabemos que não estamos desprotegidos aqui. O Pai velando por nós manda seus abnegados mensageiros, ou seja, espíritos já iluminados que muitos os classificam como Espírito Santo que nos auxiliam em nossas aflições a fim de podermos suportar as vicissitudes de nosso mundo e permanecermos aqui a fim de que possamos trabalhar para o nosso aperfeiçoamento moral, nossa evolução espiritual. Porque o corpo é o instrumento que o espírito usa aqui na Terra para trabalhar em prol do seu próprio burilamento. Assim, entendemos que o nosso mundo ainda é material e todas as religiões existentes nele também passam pelo processo de materialidade. E mesmo aqueles espíritos que o Pai envia aqui para auxiliar a humanidade terrena de certa forma possuem alguma partícula matéria em seus foros íntimos. Do contrário, não seria possível a sua vinda em nosso meio, ou seja, nosso mundo material. A luta da humanidade encarnada na Terra é para espiritualizar-se o máximo possível, porém, somente no grau de limitação do nosso mundo material. A Bíblia, classificada como a Palavra de Deus, foi escrita pelos homens e como sabemos os homens com seus interesses mesquinhos adulteram tudo. Como acreditar que eles não adulteraram os ensinamentos deste livro sagrado? É por esta razão que não podemos interpretar os ensinamentos bíblicos ao pé da letra, ou seja, a maior parte deles. Ela mesma nos diz que o homem que acredita no outro será um condenado. E como este, muitos ensinamentos se contradizem despertando nossa atenção para não aceitarmos de olhos fechados tudo o que vem da Bíblia. Vemos por aí, porque Deus nos criou simples e ignorantes a fim de evoluirmos em nossa inteligência com nosso próprio esforço nos livrando da preguiça, da acomodação e da dependência dos outros, para que não percamos nossa individualidade, nosso livre-arbítrio e nosso próprio mérito, pois somente assim, poderemos nos comparar como criaturas à sua imagem e semelhança em espírito e verdade. Que Deus nos ilumine cada vez mais e Jesus nos abençoe hoje e sempre. Controladores e controlados. São Paulo, 28/12/2004. Desde o começo do mundo existem estas duas espécies de criaturas que confundem educação com educadores. Os controlados são criaturas acomodadas, sem perspectivas em suas vidas, e sentem-se bem em ser controlados por alguém, como faziam os senhores com seus escravos. Isso porque são criaturas inseguras e precisam de alguém para controlar seus passos, como para protegê-los, as quais se sentem bem com esta situação. Por isso se diz que a escravidão não acabou na Terra. Os controladores, por sua vez, sentem-se satisfeitos em descarregar seus fluidos negativos em seus controlados. É a forma que eles encontram para extravasar o ódio que trazem embutido em si. Dizem assim: agora eu mando e eles têm que me obedecer, sem entenderem que estão criando mais inimigos que irão lhes cobrar mais tarde o maltrato dado nesta vida, ou seja, nesta encarnação. Isso acontece com aqueles que não creem na eternidade, ou seja, em Deus, e se creem não agem de acordo para merecerem uma vida melhor depois desta. Vivem uma crença vazia ou cega, sem raciocinar as consequências dos seus atos presentes. Ainda não aprenderam a serem responsáveis em suas atitudes.
Não entenderam que os controlados muitas vezes estão em melhor situação que eles, pelo menos espiritualmente, e por isso aceita esta situação por humildade e simplicidade em seus corações, e estão acima na sua evolução espiritual. Estes controladores deveriam entender que, em vez de controlar seres inteligentes, deveriam controlar seus vícios, seus defeitos, seus preconceitos, suas más tendências, seus desejos incontroláveis de poder dominar e serem obedecidos, e pensar que aqueles que obedecem são seres que sofrem e estão procurando seu lugar ao sol, que todo filho de Deus tem direito, a fim de serem mais felizes aqui na terra. Eles deveriam controlar com mais afinco seu egoísmo exagerado de serem donos absolutos do mundo, e entender que existe um Criador que é Deus, que fez o sol brilhar para todos e a chuva cair para os bons, e para os maus, bem como entenderem que todos temos direito ao nosso quinhão, assim como estão perdendo tempo em controlar as criaturas de Deus, o único que pode controlar o mundo e as suas criaturas. Que Deus nos ilumine cada vez mais e Jesus nos abençoe hoje e sempre. Parentesco corporal espiritual. São Paulo, 07/03 de 2005. Considerando que os pais não geram o espírito dos filhos, fica claro que os filhos não são nossos, mas de Deus, pois o que predomina é o espírito e não o corpo. Se o espírito já existia antes da formação do corpo, reforça ainda mais este ensinamento, pois que o corpo acaba com a morte e o espírito permanece vivo, certo? É por isso que todas as religiões pregam a vida eterna. Ora, a vida eterna não é da matéria, mas do espírito. Assim sendo, Allan Kardec está com a razão quando diz a respeito da reencarnação, o único meio que Deus usa para o progresso, ou seja, a evolução da humanidade. Como a semente nasce para produzir novos frutos, com o espírito acontece a mesma coisa. É por isso que a missão dos pais é educar bem os filhos, ou seja, os espíritos que Deus lhes envia a fim de que eles deem bons frutos no futuro. Para isso os pais têm que se educar para passar bons ensinamentos, ou seja, bons exemplos aos filhos para que eles não se percam nos caminhos tortuosos da vida. E os espíritos mais rebeldes? Esses requerem mais atenção dos pais por estarem mais atrasados em sua evolução espiritual. Essa mistura com os bons é necessária para eles aprenderem com os bons exemplos e se melhorarem. As provas que estes filhos fazem os pais passarem servem de aprendizagem para eles estudarem a melhor forma de educá-los para entregá-los novamente a Deus, filhos melhores do que quando chegaram aqui. As famílias espirituais são aquelas que já conquistaram um grau maior de evolução através das sucessivas encarnações que já passaram juntos. As famílias corporais são aqueles espíritos que ainda lhes falta progredirem espiritualmente. É por isso que se diz que elas são frágeis como a matéria que acaba com o tempo, porque ainda falta muito a conquistarem. Jesus também passou por este processo, pois seus familiares não compreenderam e até o chamaram de louco, pois suas ideias estavam bem longe de adquirirem a evolução de Jesus. Assim, ele aproveita esta situação e nos ensina a respeito do parentesco corporal e espiritual, dizendo que a sua verdadeira família são aqueles que fazem a vontade de Deus como ele mesmo fizera. Que Deus nos ilumine cada vez mais e Jesus nos abençoe hoje e sempre. A Palavra de Deus. São Paulo, 11/06 de 2005. Fala-se aos quatro cantos da terra sobre a Palavra de Deus, que a Bíblia nos ensina, sem entender ou não querer entender que o homem corrupto como é, através dos tempos não pode mudar seus preceitos a seu bel prazer. E quem pode afirmar que foi o próprio Deus que a escreveu? Sempre se diz assim: Deus falou por minha boca. Não ficaria melhor dizer que o homem foi inspirado por um espírito mais evoluído que ele para nos trazer ensinamentos? O Espírito Santo, por exemplo, assim dizem os que se julgam cheios de virtudes e pureza, aptos a receberem Deus em seus corpos enfermos, deficientes pelos maus pensamentos e más ações,
más tendências e vícios de toda a ordem, que ainda possuímos. Não demos conta ainda que somos monturos, cheios de vermes a corroer nossas estranhas pelas nossas imperfeições. Será que não dói a consciência de trazer Deus ao nosso nível, nós espíritos cheios de corrupção capaz de adulterar os seus mais profundos ensinamentos? Ou será que estamos querendo comparar Deus como nós seres humanos medíocres e inferiores em sua escala espiritual? Será que não entendemos que estamos diminuindo nosso Criador na condição de ser humano com toda a deficiência e desequilíbrio de que